você. E eu vou ler esse texto apenas para contextualizar sobre essa semana tão especial que vivemos. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Tito, capítulo 2, verso 11 em diante. E olha que texto maravilhoso. E esse texto está na Bíblia, está escrito há muitos e muitos anos, centenas de anos, milhares de anos, mas fala de mim e de você. É maravilhoso porque a Bíblia, ela é atual, ela está pronta todos os dias para nos ministrar. E olha só, Tito capítulo 2, verso 11 e 13, vai dizer assim, eu vou ler aqui na minha versão aqui, tá bom? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Uau! Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Uau! E tem um porquê, e tem alguém nessa manifestação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Uau, que cristão maravilhoso, que palavra poderosa para uma vida cristã, nos ensinando a fugir da paixão e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, deixa eu te dizer, você não vai precisar ser bonzinho lá na eternidade, você não vai precisar pregar o evangelho lá na eternidade, você não vai precisar ser um homem de oração na eternidade, é agora que você precisa, amém? Você não vai precisar fugir das paixões mundanas e dos pecados na eternidade, é agora. Olha que texto maravilhoso. Através da graça nós temos ensinamentos para fugir das paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Agora, nessa era presente, enquanto aguardamos, porque tudo que fazemos aqui ecoa na nossa eternidade, enquanto aguardamos a bendita esperança. Deixa eu ver como é que está ali, paixões mundanas, próximo versículo, irmão. Enquanto aguardamos a bendita esperança. Você mudou para igual ao meu? Você está espertinho hoje? Glória a Deus pela sua vida. Olha só, enquanto aguardamos a bendita esperança, põe na NVI para nós ver se está diferente aí. Poxa, vamos ver, NVI. Tá bendita esperança também, não ajudou não, mas tá bom. Enquanto aguardamos a bendita esperança, algo que é poderoso sobre as nossas vidas, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só, o texto começa dizendo, porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus se manifestou de que maneira? Salvadora. Através de quem? Jesus Cristo. Através da vida e do caráter de Cristo, nós deixamos as paixões mundanas. Vou falar para esse lado aqui que eu acho que está mais crente. Através da vida e do caráter de Cristo, nós deixamos as paixões mundanas. Amém. E passamos a viver a nossa vida de forma sensata, justa e piedosa. Uau! Que crentão, né? Que crentão, não é aquele negócio de beber que o pessoal toma aí, que põe cachaça, e depois fala que é crentão, né? Está aí tudo bêbado, não, que crente grande, que crente poderoso, ele vive de maneira sensata, justa e piedosa. Alguém diga amém aí? Amém. Fala assim, eu sou esse crente aí. Fala para ele, não parece, estou brincando, não precisa falar essa parte não. Nós vivemos dessa forma, nesse tempo, você é chamado para ser um grande exemplo agora. Lá no céu, nós não vamos precisar ser exemplo de nada, porque Deus vai estar lá e Jesus Cristo também, amém? Ninguém vai olhar para a gente e falar assim, eu quero um exemplo, não vai precisar da gente, tem Jesus, Jesus vai estar lá. Então, é agora que nós devemos viver dessa maneira, porque aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Uau, que poder! Que coisa maravilhosa é viver por essa expectativa, é viver por essa esperança, a esperança viva, a esperança que não acaba, a esperança que tem um nome, e o nome é Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós temos a expectativa em Jesus Cristo, porque Ele morreu para nos dar vida eterna, morreu para perdoar os nossos pecados, e agora nós se afastamos de tudo aquilo que poderia tirar de nós a condição de vivermos a eternidade com Ele. Como eu sou feliz e como eu sou grato, porque Jesus fez isso por mim e por você. Quando nós ainda éramos pecadores, quando a gente não valia nada. Perguntem para quem está dizendo, você era desses que não valia nada?
Fala para ele assim: sim, sou eu mesmo, sou eu. Aí alguém fala assim: não, eu não era. Claro, a Bíblia diz que todos nós pecamos e estávamos afastados da glória de Deus, não podíamos. Então, se todos quer dizer todos, então serve para mim e para você. Jesus Cristo pagou o preço com seu sangue, com sua vida, e nos deu livre acesso ao Pai. Isso é maravilhoso. Então, viver de forma piedosa, viver de forma justa e sensata, é tarefa do cristão, é tarefa de um homem e de uma mulher de Deus. Então, no mês de fevereiro, por que eu estou falando de tudo isso? Porque quem vive dessa maneira, vai com a sua vida ser um grande testemunho para outros. Como é que a gente é alcançado? Porque eu escutei no rádio. Quem aqui se converteu escutando uma pregação no rádio? Deixa eu ver. Estava escutando lá uma pregação, aí o pastor que estava pregando, uma pessoa falou assim: quer aceitar Jesus? E eu aceitei. Deixa eu ver. Ninguém. 99% de nós fomos alcançados por alguma pessoa, por alguém que aceitou a Cristo, recebeu a graça, o perdão dos pecados, e agora fala: eu preciso fazer algo por isso, eu preciso retribuir, não de forma de trocar, porque não há como fazermos isso, não tem como negociarmos. Eu vou fazer porque Deus fez por mim. Não, eu faço porque Ele fez, e agora eu sou grato por poder, através da minha vida, ser um grande exemplo de transformação para outras vidas. Então, o trabalho nosso como igreja é esse. Estava conversando com o meu pastor agora, antes do culto. Ele vai pregar em um lugar, e ele estava falando sobre algumas coisas da igreja. Eu falei: é sobre isso. Ser igreja não é frequentar um culto, ser igreja não é participar de um ministério, ser igreja é cumprir um propósito e uma missão que o Senhor nos deixou. E aí alguém fala assim: por que toda a igreja não faz isso? É porque nem todo mundo entendeu que precisa deixar as paixões mundanas, que precisa viver de forma sensata, justa e piedosa, e que precisa fazer da sua vida um canteiro, onde sementes são plantadas, e eu e você vamos ajudá-los a crescer, a termos uma experiência profunda com Jesus. Foi assim que o meu pai foi alcançado, e foi para Jesus. Foi assim que talvez você foi alcançado, em uma célula, em um ambiente ou no trabalho, por um cristão genuíno, que fala de Jesus aonde trabalha, que é um exemplo aonde vive, que as suas palavras não são tortas, mas elas direcionam um caminho reto para Jesus. É assim que nós esperamos. Então, no mês de fevereiro, nós marcamos um tempo com as nossas células e com toda a igreja, porque essa é uma igreja em célula. Ela nunca vai deixar de ser, a não ser o dia que eu não estiver mais aqui e morrer. Mas se mudar, eu também venho puxar o pé de quem estiver aqui. Eu falo assim: quem falou para você fazer isso aí? Você está fazendo uma grande bobagem, porque Jesus começou o seu ministério fazendo discípulos. Por que a gente está querendo fazer eventos? Por que a gente está querendo fazer qualquer outra coisa que não seja amar vidas e viver com elas, para que elas possam encontrar um caminho que eu e você também encontramos através de outras pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós juntamos toda a nossa igreja e falamos: nós vamos trabalhar esse tema tão poderoso, força para vencer. Quem lembra? Força para vencer. E durante esse mês que se passou, fevereiro, nós criamos uma estratégia, chamada uma estratégia muito simples: eu mais um. Eu mais um o quê, pastor? Eu e mais uma pessoa para Cristo, eu e mais uma pessoa povoando o céu, eu e mais uma pessoa sendo salva, eu e mais uma família sendo transformada. Essa igreja não está animada hoje. Eu vou voltar para o culto da manhã, que estava mais animado. Eu e mais um, levando Cristo para outras pessoas, e elas sendo encontradas por esse amor e sendo salvas em nome de Jesus. Então, nós falamos: olha, a primeira coisa que nós vamos fazer, já sei, nós vamos sair pregar o evangelho. Não, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar, para que Deus nos mostre essas pessoas. E é interessante porque, eu vou contar esse testemunho aqui durante o culto, porque quando você ora e fala: Senhor, me apresenta uma pessoa, me conecta a uma pessoa que precisa do Senhor, que precisa do teu amor, e eu quero ser esse canal de bênção. Então, quando a gente faz isso, não tem jeito. Então, a primeira coisa que nós marcamos na primeira semana das células foi orar. E o que nós vamos orar? Para que Deus nos dê pessoas, nomes. Então nós oramos aquela semana, toda a liderança orou, toda célula orou, todo integrante de uma célula orou, e aquela semana nós oramos falando: Deus, nos mostra essas pessoas. Na segunda semana, nós pegamos agora, já temos os nomes, já temos as pessoas, as vítimas que nós vamos alcançar. Eles são vítimas do amor de Cristo. E aí, nós já sabemos. Então o que nós fizemos? Colocamos lá um quadro, uma cartolina,
Cartolina é antiga, né, irmão? Colocamos lá um quadro e a gente colocou o nome, Pedrinho, José, a Maria, a Bernadette, fulano de tal, e falamos assim: quem são essas pessoas? São as pessoas que Deus nos mostrou. Então, uma pessoa simples, uma pessoa pequena da célula que começou, talvez esse ano, ela vai lá e tem a possibilidade de colocar o nome de um filho, de colocar o nome de uma filha, de colocar o nome da sogra. Tem que amar muito, né? Para colocar o nome da sogra, mas colocou o nome da sogra, e dizendo assim: quem são esses nomes? São as pessoas que eu espero que sejam alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, e que elas sejam salvas. Então naquela semana, agora com os nomes, nós não oramos apenas para que Deus nos desse os nomes, agora nós oramos pelos nomes. Todos os integrantes das células deviam colocar o nome lá, e a gente orou, e a gente vinha para a sala de oração: Senhor, os nomes que estão lá nas células nós nem sabemos, os nomes dos jovens que estão lá nós não conhecemos, mas o Senhor sabe, toca o coração deles. Então essa foi a segunda semana, e nós fizemos, uau, foi demais, foi maravilhoso. Na terceira semana, nós preparamos o convite, porque é assim. E sabe, toda vez que eu me lembro de um convite, eu me lembro de Natanael, porque Filipe está lá caminhando com Jesus, e ele fala: tem um amigo meu, Natanael, eu preciso convidá-lo para caminhar com Jesus. Então Filipe vai lá e convida Natanael, e agora Natanael vem, e por incrível que pareça, ele se torna um discípulo de Jesus. É incrível, porque quando Filipe se dedica a falar: não, eu não vou apenas orar, eu não vou apenas esperar, eu vou fazer algo para que Natanael possa ter essa viva esperança que eu tenho. E aí, nós fizemos isso, mandamos os convites, fomos até as casas, levamos um presentinho, um bolo, um pão, chamamos para tomar um café. Eu não sei a estratégia que você usou, mas eu sei que se você usou, não importa, a sua estratégia foi a melhor para esse tempo. Agora, se você não usou nada, eu não sei o que você está fazendo na terra, irmão. Mas olha só, quem fez isso, foi lá, convidou. Aí, na terceira semana, a gente criou expectativas. Senhor, que eles sejam tocados mesmo, não pelo pão, nem pelo café que nós pagamos, mas porque eles possam saber que o Senhor pagou o alto preço pela vida deles. Aí nessa semana que terminou, nós fizemos o evento Eu Mais Um, e aí foi maravilhoso, pessoas sendo alcançadas. Hoje de manhã eu conversei com pelo menos 4 pessoas, que depois de estar na célula, estavam aqui no culto, porque alguém se importou de verdade, agiu como um cristão genuíno, e foi até eles, se importou, porque crente que não se importa, cristãos que não se importa com ninguém, não pode ser considerado um cristão, porque a vida cristã se resume a entregar algo. Jesus entregou a sua vida, abriu mão da sua glória por mim e por você, amém? Se somos seguidores dele, 3, se somos seguidores dele, então esse é o nosso chamado também, para abrir mão. Eu tenho um compromisso na quarta, eu tenho um compromisso, eu não posso ir, não, eu vou abrir mão, porque essa pessoa é importante como eu sou importante para Jesus. Então agora elas foram alcançadas, e as nossas células foram maravilhosas, pessoas sendo alcançadas. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que foi na célula essa semana? Deixa eu ver. Uau, quem participou aí do Eu Mais Um? Deixa eu ver. Uau, que legal, que bom que você participou, e que bom que você está aqui, porque é sobre isso, é sobre uma esperança viva, é sobre algo que nos impulsiona a estarmos além, a irmos e não pararmos diante das dificuldades. E alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu comecei na célula, eu comecei na igreja há pouco tempo, e eu conversei com um casal aqui, uma família inteira, de manhã, e eu disse para eles assim, e eu falei: se você não participa de uma célula, vem falar comigo após o culto. E eles vieram. Eu acho que isso mostra muita fome de Deus, sim ou não? Porque às vezes eu falo com um crente que está nessa igreja há um bom tempo, falo assim: vem aqui falar um oi, nunca vem, vão embora correndo. Essas pessoas, eles vieram e falaram assim: olha, nós estamos aqui pela segunda vez, na verdade, e a gente está aqui. Eu falei assim: vocês não participam de ir numa célula? Eles falaram assim: não. Eu falei: eu quero apresentar para vocês uma célula, eu faço questão de mostrar para vocês como é a vida em comunidade, porque essa é a vida de Deus, essa é a estrutura que Deus montou, para que eu e você vivêssemos em intimidade com os irmãos e com Deus. É uma conexão que desce do céu, mas se espalha sobre a terra. Nós vamos se manifestando o reino de Deus. E eles falaram: a gente quer. E eu falei assim, porque eu sou muito enfático, né? Eu falei: mas vocês querem mesmo?
Porque alguém pode dizer assim: não, pastor, falou que quer, você tem que pegar já no laço. Eu não quero assim. Se Jesus tiver que pegar a gente no laço, você tem que ser apaixonado por Jesus, amém? Você tem que trocar tudo por Jesus. Agora, se você é forçado, não vai funcionar. E eu falei: vocês querem mesmo? Ela falou assim: não, nós queremos. Nós outros queremos. Você já entendeu de onde são, né? Nós outros queremos. Eu falei: tu queres Jesus? Ele falou: queremos Jesus. É muito belo, muito lindo. Eu falei: então pronto, você vai para uma célula. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus se manifesta aonde há o desejo da presença dEle. Então nós fizemos e foi maravilhoso. Eu quero compartilhar, sabe por quê? Porque talvez você pode pensar assim: a minha célula só tinha uma pessoa que eu convidei. Mas glória a Deus, porque nós fazemos parte de algo muito maior do que nós. Você precisa entender. Sabe, há algumas semanas, eu não sei quantas, eu tive uma reunião com a nossa liderança e eu disse para eles, eu trouxe um quebra-cabeça e pedi para que eles montassem esse quebra-cabeça. Só que eu tinha tirado uma peça do quebra-cabeça, uma peça que não tinha importância nenhuma, porque ela era apenas o final do quadro, então ela não tinha nenhum tipo de imagem, ela só tinha uma cor. E eu tirei, 2 grupos montaram, e quando eles terminaram, eles falaram assim: não tem como terminar, pastor, está faltando uma peça. E eu levei essa peça para eles e coloquei e disse assim: é uma peça pequena, insignificante, mas ela faz toda a diferença nesse grande quebra-cabeça, porque se ela não estiver aqui, esse quebra-cabeça não está completo. Deixa eu te dizer, irmão, deixa eu te dizer, minha irmã, você pode pensar assim: mas quem sou eu para levar alguém para Jesus? Mas quem sou eu para falar do amor dele? Você é alguém que foi amado, e aquele que é amado e amada pode derramar do mesmo amor. Um cachorro, me desculpe, sabe retribuir amor, sim ou não? Mas muitos de nós se apegamos ao que eu não quero fazer, ao que eu recebi de graça, mas não quero devolver gentileza no amor, na prestatividade, dizer assim: eu estou aqui, não sei como fazer, ainda tenho áreas de fragilidade, ou pode até realmente ter áreas de pecado, mas eu estou aqui hoje, me colocando diante do Senhor, na minha pequenez, na minha fragilidade, dizendo: Senhor, me usa. Aí alguém pode dizer assim: não, pastor, em pecado não pode. Bom, então você tem que conversar com Isaías quando você chegar lá no céu. O profeta, que escreveu um dos maiores livros da Bíblia. Porque no capítulo 6 ele tem uma visão dos céus, e ele diz assim: ai de mim. Ele não diz ai do povo que tem lábios impuros, ele fala assim: ai de mim, que tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele teve uma visão eterna, sobrenatural, ainda com os lábios impuros. Mas Deus não nos permite permanecer dessa maneira. Ainda que Isaías dissesse: eu tenho lábios impuros, eu não sei qual, eu tenho curiosidade de saber. Por que você falou que tinha os lábios impuros mesmo, Isaías, lá no capítulo 6? O que você andava falando? Pensa comigo, o que Isaías é o maior profeta messiânico. Ele é o cara que mais fala de forma profética do Messias. Aí no dia que ele encontra Deus, ele fala: eu tenho lábios impuros. O que é mesmo, Isaías? Eu vou sentar com ele e falar assim: me conta, o que você falava mal dos outros? Você criticava os pastores, né? Você falava mal, você falava isso, né? É isso, né, Isaías? O que é, Isaías? Eu não sei, mas eu sei que ele diz: eu tenho lábios impuros. Mas mesmo assim, ele fala: Senhor, eu estou aqui. Então, o anjo pega uma brasa, se essa moda pega uma brasa acesa, e ele toca na boca do Isaías, colou o beiço dele, ele ficou colado, e agora ele não pode mais falar, porque os lábios dele agora estão grudados. Não foi isso não. A Bíblia diz que a brasa tocou e purificou os lábios dele, naquele instante. Tem gente que fala: não, pastor, eu não posso porque meus lábios ainda são impuros. Lábios impuros não podem te impedir de servir a Jesus. Vou falar de novo: lábios impuros não pode te impedir de servir a Jesus. Como não, pastor? Não, é só se purificar. Você quer continuar falando essas porcarias? Você quer continuar falando mal? Eu não quero. Então pronto, a partir de hoje eu não faço mais isso. Seus lábios foram purificados e agora você está apto. Isaías diz: eu estou pronto. Aí Deus pergunta: a quem enviarei? Isaías fala: eu. E alguém podia olhar e falar assim: ele que acabou de ter os lábios purificados? Manda eu, Deus, porque eu já tenho anos aqui com os lábios purificados. Não, Deus está procurando gente simples e honesta, gente que fala assim: eu não sei o que fazer, mas Deus vai me usar para grandes coisas. Eu não sei falar, eu não sei entender direito a Bíblia, mas Deus tem um poder sobrenatural de me fazer ir além
das minhas capacidades. É sobre isso. Então, nós criamos uma expectativa que se tornou uma realidade maravilhosa. E aí, vimos e estamos vendo os frutos disso. É claro que a gente podia ter muito mais, uma colheita muito maior, sim ou não? Podia. E o que faltou? O que faltou é eu entender a importância que eu tenho no grande quebra-cabeça de Deus. Nós estamos aqui, uma igreja pequena, numa cidade pequena, de um estado pequeno, de um país corrupto. E alguém diz assim: será que pode sair alguma coisa boa desses lugares? Será que alguém pode realmente sair daí e fazer a diferença? Bom, a primeira verdade: você não precisa sair de lugar nenhum. Você pode ser a diferença onde você está. Você pode fazer a diferença na sua própria casa e está tudo certo. Ah, pastor, mas eu fiz a diferença na minha casa. A sua casa é parte do reino de Deus. Eu vou falar de novo: a sua casa é parte do reino de Deus. A sua casa, que agora se transforma em uma casa de salvação, é grande parte do reino de Deus. Ah, pastor, mas quem que está vendo a gente? Ele diz que os olhos do Senhor estão atentos a todos sobre a terra. Então, nós fazemos parte de um quebra-cabeça muito maior. E se eu e você, aqui, Fazenda Rio Grande, não cumprirmos o nosso papel de ganharmos as pessoas que foram direcionadas para que a nossa vida, através do impacto de Cristo em nós, sejam alcançadas, a gente vai deixar o quebra-cabeça incompleto. O quebra-cabeça de alguém não vai estar completo. A vida de alguém não vai estar completa. Por quê? Porque a gente decidiu que não iria fazer. E por quê? Porque não é nossa responsabilidade. A minha responsabilidade é sobreviver a esse mundo duro e vil, a esse mundo cruel. A minha responsabilidade é cuidar só do meu ninho, do meu núcleo familiar. Eu só quero cuidar daqui e que cada um por si. Não. Jesus não deixou esse tipo de ministério do salve-se quem puder. Ao contrário, ele diz em Mateus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, curando os enfermos, libertando os cativos, fazendo discípulos. Ele deu uma ordem para mim e para você. Ei, escute: você é salvo em Jesus Cristo, amém? Vou perguntar de novo: você é salvo em Jesus Cristo, amém? O sangue de Jesus te purificou de todo pecado, amém? Você agora tem o seu nome escrito no livro da vida. Então deixa eu te dizer uma coisa: se tudo isso é verdade na sua vida, a conexão com Deus te conecta à missão de Deus. Ah, mas aqui eu não quero. Não tem como. Não tem como. É como você ir no McDonald's e pedir um lanche e falar assim: tira a cebola, tira o picles, tira... Eu conheço uma pessoa que pede para tirar tudo. Eu falo assim: por que você não pede um pão com ovo? Né? Não dá. Eles não vão parar a fabricação deles para, viu, tem um pedido aqui especial, tira isso, tira. Não tá, é do jeito que entrega, irmão. Você aceitou, é esse que você pediu, é o que tem para hoje. Então, quando eu aceito a Cristo e a salvação e o perdão dos meus pecados, quem gostou de Cristo perdoar os nossos pecados, aí diga amém. Fala assim: ai, como eu amo. Não tinha um versículo que o pessoal falava assim: adoro. Não tinha? É um versículo bíblico que o pessoal falava antigamente. Olha só, escuta isso. Não dá. Não dá, eu amo, eu adoro que Ele perdoou os meus pecados. Então, querido, e glorifico a Deus porque entregou Jesus. Então, querido, querida, amada, amado, a salvação conectou você a uma missão. Mas que eu não sabia. É porque não perguntou. Pergunta. Se eu aceitar esse negócio aí, perdão, né, que eu não vou morrer lá no inferno, não vou queimar, aquele negócio todo. Até parece que você quer negociar isso, né? Apresenta o inferno e apresenta o céu. Qual que você escolhe? Não tem isso, né, irmão? Não tem escolha. Mas será que dá para a gente negociar e os termos? Não dá. Jesus Cristo não negociou. Sabe, a gente se esquece do peso da cruz. Essa semana nós estávamos lendo a Bíblia com nossa neta e o nosso neto Emanuel, e eles estavam lendo, e é legal porque eles vão, para nós que lemos a Bíblia há tanto tempo, estudamos e acompanhamos, são textos muito, a gente comprou um livrinho lá que tem devocionais, né? Então são textos muito simples, que é para criança,
E aí um dos textos do devocional, o texto era sobre Jesus, que ele morreu na cruz, né, tal, e eles já sabem tudo isso, já aprendem aqui no Kids, os professores são maravilhosos, ensinam seus filhos, coisa que você devia fazer em casa, não faz, os professores faz aqui. Mas olha só, leva essa de graça. O pessoal, eles acham que eu estou bravo, eu não estou bravo, eu estou falando a verdade só. Então, a Radassa estava lá e ela falou assim: nossa, Jesus morreu na cruz, mas antes de morrer nós estávamos lendo lá e dizia assim a Bíblia, diz a Bíblia, Jesus antes de morrer, ele olhou para as pessoas e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo foi um espanto para ela. Ela falou: vovó, Jesus era demais, ainda ele pediu para perdoar os que estavam querendo matar ele. Quase que ela falou: não acredito. E ela falou: sim, ele ainda, antes de morrer, crucificado para perdoar o pecado do mundo inteiro, ele diz: Pai, não impute neles esse pecado, eles não sabem o que fazem. E ela achou aquilo tremendo, tipo, Jesus é demais mesmo. Agora Jesus subiu no conceito da Radassa, né? Porque ele falou assim: perdoa eles. Qualquer um de nós falou assim: mata eles, do mesmo jeito que eu morrer, morre todos eles. Não, Jesus falou assim: perdoa. E aquilo impactou ela. Mas sabe, Jesus não está mais nessa cruz, nem nessa, nem nessa e nem nessa. Mas se ele tivesse hoje, eu ainda acho que ele diria: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque como a gente se mete em rolo ainda hoje, como a gente se mete em coisa que não devia. Como Tito fala: se afasta das paixões mundanas, se afasta dos desejos carnais, se afasta. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria olhando para a multidão e não seria diferente. Ele não dizia assim: ah, que gente boa, olha que monte de gente maravilhosa. Não, ele ainda estaria olhando e dizendo assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa esse pastor, porque ele não sabe o que faz. Perdoa o meu povo, porque eles não sabem o que faz. Por quê? Que a gente ainda se mete tanto rolo, ao invés de dedicar a nossa vida para que outros sejam alcançados pelo amor do Pai. Então, eu quero dizer para você, se você fala: eu sou tão pequeno, bom, a Bíblia nos ensina que o menor no reino dos céus se torna o maior, e aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Então ele está ensinando para mim e para você sobre uma dinâmica de que eu não preciso ser alguém reconhecido, eu não preciso de uma teologia, de uma escatologia, sabe, de uma sistemática teológica para provar os meus argumentos. Eu não preciso nada disso. Eu não preciso orar em línguas, apesar que você pode. Eu não preciso saber profecias, não, apesar que você pode também. Mas sabe o que é real? É que você pode, da maneira simples que você foi alcançado, confundindo os livros da Bíblia. Na hora de orar, começa pelo Espírito Santo, pede para Deus e revela através de Jesus Cristo, inverte tudo a ordem, mas está tudo certo. A minha neta entregou aqui uma carta para a pastora, que foi aniversário dela ontem, e ela escreveu de forma maravilhosa. Ela escreveu o coração dela, mas ela errou a caligrafia, às vezes saiu uma letra para cima, para baixo. Pergunta se a gente achou isso aqui algo assim que, vamos ter que conversar com ela, porque a caligrafia dela não ficou 100%, e ela não, a gente achou? A pastora vai assim: que lindo, 70 cor numa mesma folha, e ela colou um post-it, sabe aquele papelzinho? Ela colou e falou assim: abra. Aí quando você abre, embaixo está escrito: eu te amo. Você acha mesmo? Você acha mesmo que a gente ia falar assim: mas você errou aqui, era com 2 S, você colocou C cedilha, olha, vamos ter que corrigir isso. Não, o Pai também está assim. Não, pastor, porque eu não oro que nem o fulano, eu não sei os textos bíblicos. Está tudo entregue, é só você falar do seu jeitinho. O Pai te ama, é só falar. Então, nós fomos chamados para a salvação, e quando a salvação nos alcança, nós temos uma missão: salvação e missão, salvação e missão. Se eu estou em missão, é porque eu tenho salvação. Ninguém pode falar de salvação se não carrega salvação. Amém? Então, eu quero falar com você
sobre a responsabilidade que Deus colocou nas nossas vidas. E sabe, você talvez essa semana se dedicou, levou pessoas, e as pessoas levou familiares a Jesus, e foi maravilhoso. Eu quero dizer assim, é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Eu profetizo, você vai amar esse negócio de levar gente para Jesus. Você vai amar, quando você vê eles batizando, descendo as águas, você fala assim, meu Deus, é tudo que eu quero fazer, é tudo que eu quero viver. Eu quero ver pessoas sendo transformadas, pessoas sendo impactadas. Eu quero ver eles descerem as águas, confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que eu quero. Esse é o meu plano de vida, povoar os céus e viver de forma justa, piedosa, de uma forma que honre a Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, porque talvez em Atos capítulo 27, porque talvez você está aqui dizendo, mas eu não tenho essa responsabilidade, pastor. Essa é a responsabilidade de fulano, essa é a sua responsabilidade, pastor. Bom, no texto de Mateus 28, 18, não está lá, e os pastores façam discípulos, está lá, vão e façam, inclusive eu. Mas não está dizendo que é só os pastores, não, então é para os missionários. Não está lá no texto de Mateus 28, 18, dizendo assim, os missionários façam discípulos de todas as nações. Não está, está lá, os cristãos, homens e mulheres que se dizem cristãos. Você precisa se importar, aceitar o seu chamado de salvação, que te leva a cumprir uma missão. É sobre isso. Atos 27, 14, eu não sei se a gente vai ler todos, mas ok. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é de que, enquanto eu sou um cristão imaturo, grave isso, eu não estou chamando você de imaturo, eu estou chamando cristãos. Cristãos imaturos pensam na promessa. Quando você começa a conversar com alguém que ainda está engatinhando na fé, ele sempre está falando de promessa. Deus me prometeu, Deus prometeu, Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que cumpre as promessas. Ele está falando, por quê? Porque na cabeça dele, a promessa é como ele vai fazer Deus conhecido. Mas na verdade, quando você encontra um cristão maduro, ele não está falando mais de promessa, ele está falando de propósito. Eu tenho um propósito, sabe por quê? Promessa faz Deus conhecido pelo que Ele fez por você. Então você fala, Deus me deu a cura, Deus me deu um carro, Deus me deu uma promoção. Então você conecta Deus ao que Ele te deu. Promessa. A imaturidade nos leva a querer fazer Deus conhecido pelo que Ele faz por mim e por você. Mas o propósito faz Deus conhecido pelo que Ele faz através de você. Eu preciso que você entenda isso aqui. Não é sobre o que Ele fez por mim, é sobre o que eu posso fazer através do poder e da ação de Deus. Então o propósito me conecta a Deus, dizendo, olha para Ele. Pessoas vão olhar para Deus, olha o que Deus tem feito na minha vida, e olha o que Ele pode fazer na sua. Promessa vai tentar apontar para aquilo que você quer receber. Eu quero ser curado, você não? Eu quero uma promoção, você não? Mas sabe, o propósito aponta para terceiros, aponta para o próximo, aponta para aquilo que Jesus apontou quando Ele estava na cruz. Eu amo você, ainda que você não me ame. Nós, há pelo menos 10, 12 anos atrás, fizemos uma série de mensagens chamada Eu Sou o Terceiro. Tem alguém aqui que é dessa época? Bastante gente. Eu sou o terceiro. E essa palavra, ela apontava para aquilo que verdadeiramente é a vida do cristão. Eu estou apontando para Deus em primeiro lugar. Então eu estou dizendo, é Ele, tem a ver com Ele. Em segundo lugar, eu vou colocar as pessoas que eu quero levar para Jesus. Então eu vou gastar a minha vida, eu vou gastar o tempo, recursos, para levar essas pessoas a ter um encontro com Deus. E em terceiro, eu me coloco, eu coloco pessoas, Deus, pessoas, e eu sou o terceiro. Eu sou aquele que serve, sirvo a Deus e sirvo pessoas. Sabe, é sobre a essência de Jesus. Eu me lembro que quando nós fizemos isso, naquela época nós chegamos a 100 células. Nós enchemos, eu acho que, 500 balões. Colocamos mensagens dentro desses balões e enchemos de gazélio. Olha que loucura! Enchemos de gazélio e soltamos lá na igreja. Quem lembra? Que doideira! Nós soltamos aqueles balões e todo mundo viu aqueles balões, muitos balões laranjas. Acho que era laranja, né? Laranja.
Tinha gente que na hora de soltar o balão ficava tomando gás hélio para ficar com a voz fina. Eu falei assim, gente, isso aqui é espiritual, irmão. Isso aqui é para coisa de Deus, irmão. Mas o cara queria falar com a vozinha fina porque o hélio dava essa sensação, né? Mas, sabe, é um impacto que é gerado através de pessoas apaixonadas. Pastor, mas será que isso vai ter resultado? Não ia ter resultado. Sabe por quê? Já tinha acontecido o resultado. Nós já tínhamos colocado a nossa vida em terceiro. O que nós estávamos fazendo é celebrando a vida dos que foram alcançados. Nós tínhamos chego a 100 células. Estava maravilhoso, estava poderoso. E a gente estava celebrando, soltando balões. Que caia em um terreno fértil essa mensagem. Eu não sei. Nós não colocamos telefone. Nós não colocamos de que igreja. Nós só colocamos uma mensagem de Deus. Para que essa pessoa, seja onde esse balãozinho caísse, aquela mensagem estava lá dentro, e aquela pessoa abrisse, e pudesse dizer assim, Deus falou comigo, porque da onde que surge um balão laranja, de onde que surgiu, falando o que eu preciso, porque é assim que Deus age, quando a gente se coloca à disposição para servir. Essa é a responsabilidade. A gente cobra muito responsabilidade, a gente exige muito responsabilidade, mas responsabilidade, na sua tradução etimológica, a palavra significa a capacidade, a condição de dar resposta. Então quando eu falo, você tem que se responsabilizar pela vida do outro, eu estou dizendo, você tem que dar resposta para esse irmão e para essa irmã. Quem está entendendo isso aqui? É sobre isso. Responsabilidade não é colocar um vídeo na internet e dizer assim, Jesus te ama e tal. Não, isso não é responsabilidade. Pelo contrário, isso é irresponsabilidade. Porque se aquela pessoa aceitar a palavra, quem é que vai cuidar dela? Quem é que vai levar ela a um conhecimento profundo? Quem é que vai visitá-la? Quem é que vai batizá-la? Não, minha responsabilidade, não. Responsabilidade não é fazer algo que você não quer dar continuidade. Pelo contrário, responsabilidade é dar resposta àquilo, à atitude, ao comportamento que você teve, para que outras pessoas possam encontrar a Jesus. Fala para quem está do seu lado, eu profetizo, você vai ser alguém que vai dar respostas. Fala de novo, pro outro lado, eu profetizo, você vai ser alguém que vai dar resposta. Diga para ele ou para ela, você será a resposta na vida de alguém. Aleluia. Então, Atos 27, senão nós não terminamos hoje. Atos 27, diz assim, eu vou contar o contexto. Paulo está sendo perseguido, foi preso, e agora ele tem a chance de escapar, mas Deus, em uma visão, fala para ele, não, recorre a César, porque eu preciso que você vá pregar em Roma. Então Paulo, ao invés de ser liberto, porque ele era cidadão romano, ele fala assim, não quero ser solto, eu quero ser preso ainda mais. É uma loucura, porque a gente está lutando para ser livre, e Paulo está dizendo, eu quero ser prisioneiro de Cristo, eu quero que as correntes sejam colocadas ainda, se está nas mãos, coloca nos meus pés, porque eu quero ser acorrentado por amor a Jesus. Então ele fala, não, me põe num navio e me leva para Roma, porque eu quero falar com César, eu preciso. Então agora ele está indo para Roma como prisioneiro, ele não está indo num cruzeiro, o MSC lá tal, não é com piscinas, não, é em um navio presídio, no pior lugar, num lugar escuro, num lugar sem ventilação, num lugar sem comida. É assim que Paulo está indo, é uma tragédia. Depois que ele aceitou a Jesus, a vida dele agora transformada, ele era um perseguidor e agora passa a ser perseguido, mas ele fala, eu estou amando essa vida, porque eu estou participando do sofrimento de Jesus, eu estou amando. Então agora ele está indo para Roma, e uma tempestade surge no horizonte. Eu poderia ser um pastor aqui pentecostal e falar assim, eis que te digo, na sua vida surgirão muitas tempestades ao horizonte, aleluia, porque tem gente que ama isso, né? O lugar do seu começo não é o lugar do seu fim. Tem gente que fala, uau, que profundo. O que quer dizer mesmo? Não sei, mas eu acho que foi profundo. Eu poderia dizer para você que uma tempestade vai surgir, mas Deus é o Deus que controla as tempestades, aleluia. Não, mas na vida de Paulo não aconteceu assim. A tempestade só aumentava, primeiro dia, segundo dia, terceiro, 15 dias, e a tempestade só piorava. Pastor, mas eu quero a tempestade, eu até aceito, mas Deus tem que mudar, eu não sei, irmão, como é que vai ser. Talvez Ele nunca mude, porque talvez você precise, necessite de estar enfrentando algumas lutas para se manter fiel. É errado, eu não concordo com isso. Alguém que tem que enfrentar tantas lutas para se manter fiel, não, você devia se manter fiel quando Deus faz algo sobrenatural, e você devia, não me desvio mais, não me afasto mais, essa é a minha vida agora,
mas a gente ainda se mete em outros rolos. Bom, agora depois de 14 dias, Paulo, naquele navio onde ele era desprezado, onde ele era o elemento mais desprezível, o capitão, os soldados, os tripulantes, as pessoas que estavam indo passear na Itália, todas essas pessoas estão no mesmo navio. Paulo era, junto com os ladrões, os assaltantes, era o desprezado. Então, no meio de tudo isso, o povo está pensando: nós vamos morrer. E eles começam a desmontar o navio, joga um pedaço para cá, joga comida, joga os mantimentos, porque ele fala assim: nós vamos afundar, nós vamos morrer. E eles perdem a esperança. O texto diz assim: perderam a esperança de ser salvos. Quando eles perdem a esperança, Paulo entra em cena. Ele não devia fazer isso. Eu não concordaria. Se eu estivesse lá com ele, eu ia dizer assim: Paulo, esses caras querem nos matar. Paulo, eles estão levando a gente para matar. Você vai contar o que aconteceu com a gente ontem? Porque você já percebeu que às vezes crente não se aguenta, né, irmão? Crente tem uma experiência sobrenatural, eles querem contar para todo mundo. Eu quero contar, eu vi um anjo, eu vi Paulo está lá quietinho. Quando o povo fala assim, perdemos a esperança. Quem estava do lado dele podia pensar assim: não fala nada, deixa eles morrer tudo. Paulo fala assim: não. Versículo 22. Versículo 21. Desculpa. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: senhores, ó que educação, para quem queria matar ele. Ó que homem generoso, que cristão poderoso. Senhores, é tipo um capitão: senhoras e senhores, estamos aqui agora passando por uma grande tempestade, mas Deus é conosco, aleluia. Paulo fala: senhores, eu estou percebendo aqui que vocês não têm comido, que vocês estão sem esperança, a esperança de vocês acabou, mas eu tenho um conselho para vocês. Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho. Há uma coisa muito importante nesse texto aqui, porque Paulo não foi casado, e se ele não foi casado, ele não poderia usar o que... Quantos aqui são casados, os homens? O que eu e você sabemos, toda vez que a gente ouve isso: você devia ter ouvido o meu conselho. A gente sabe de onde está vindo, é da nossa esposa. Mas Paulo não foi casado, então ele não poderia saber disso. Mas então foi o Espírito Santo que revelou a ele: vocês deveriam ter ouvido o meu conselho. Então toda vez que você ouvir a sua esposa falando isso, saiba, foi o Espírito Santo de Deus. Diga amém aí, irmãos. Eu sei que é duro dizer isso, né? Mas é melhor você aceitar do que depois você ter que ouvir assim: eu te avisei. Visto que vocês não comeram, e vocês deviam ter ouvido o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado dano e prejuízo. Ah, irmão, se todo cristão ouvisse com atenção o conselho de um líder, de um pastor, de um irmão em Cristo, dizendo assim: esse caminho é errado, o que você está fazendo não vai dar certo. Se eles ouvissem, eles evitariam dano e gastos desnecessários. Paulo fala assim: vocês deviam ter me ouvido, assim vocês evitariam danos e prejuízos. Mas agora, recomendo-lhe, irmão, você tem que entender que Paulo não está vestido de linho, ele não está comendo a refeição, ele não está numa cabine separada, tipo uma cabine comfort ou prêmio, não. Ele está no pior lugar, com correntes, sabe aquela bola com aquela corrente amarrada nos tornozelos, as mãos amarradas. Ele se levanta e ele fala: vou dar um conselho para vocês, vou dar uma direção. Quem é que em sã consciência ouviria o conselho de um homem assim? Pasme, eu e você conhecemos Paulo, eles nem sabiam quem ele era, eles nem sabiam. Mas sabe o que acontece? A maioria de nós começa a prestar atenção em alguém que tem uma palavra diferente, sabe quando? Quando acaba as alternativas, quando acaba a maneira de fugir, quando acaba as saídas, a gente começa a dar ouvido a qualquer pessoa que tem uma palavra de ânimo. Essa é a verdade. Qualquer pessoa que chegue até nós, quando a gente não tem mais saída, tentou de tudo, não deu certo, a gente começa a olhar: opa, peraí, está falando de fé, está falando de esperança, eu preciso de esperança, tentei de tudo, não deu certo. Então agora Paulo se levanta e ele fala: eu tenho um conselho para vocês.
eu tenho uma direção, eu tenho uma recomendação: que vocês tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Piada pronta, versículo piada pronta. Ele começa a falar: eu tenho uma notícia para vocês, nenhum de vocês vai morrer. E eles falam amém. Eles nem crente eram, mas eles falaram amém naquela hora, eu tenho certeza, amém. E Paulo fala: vocês não vão morrer, só o navio que vai afundar. Ele fala assim: o quê? Como assim? Nós não vamos morrer, mas nós vamos flutuar então? Paulo, o que está acontecendo? E Paulo diz assim, versículo 23: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, e ele me disse: Paulo, porque anjo deve falar assim, né, irmão? Paulo. Anjo não fala que nem eu, Paulo, Paulo, desesperado. Anjo tem controle das coisas também. O anjo chegou e falou: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça. E Paulo naquela hora diz assim, como qualquer cristão, quando fala assim: Deus tem um recado para você, e ele fala: pode falar, teu servo ouve. Ele fala: Paulo, você não vai morrer. Ele fala assim: amém. Mas nenhum dos que estão no barco também vai morrer. Ele fala: o quê? Como? Porque eu entreguei eles nas suas mãos. Olha o que o texto diz: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça. Deus é tão bom, Paulo, Ele é tão bom. Fala para quem está do seu lado: Deus é tão bom. Fala para o outro lado: Deus é tão bom, que além de salvar a minha vida, Ele vai salvar de todo mundo, e vai entregar para você cuidar. Alguém diga amém. Deus é bom demais, irmãos. Ele fala: eu te salvei. Você fala amém. Ele fala: agora você vai salvar tudo esse resto aqui, senão o chicote vai vir. Não tenha medo, Deus lhe deu a vida de todos os que estão navegando com você, até daquele ali que falou mal, queria me matar, daquele capitão que não me ouviu em nada. Deus, eu falei para ele lá no porto: não vai. O capitão também, ele também. Desse povo aqui rico, que está viajando para curtir a vida, e eu que estou morrendo, também deles, Paulo. Então é de todo mundo, geral. Geral é legal, né? Geral. E Deus fala: geral, você vai cuidar de todos eles. A sua responsabilidade, Paulo, é todos eles. Irmãos, será que eu e você podemos olhar para esse texto e perceber que Deus está procurando pessoas que se importe de verdade? Será que a gente pode olhar para esse texto e perceber: será que a minha família conhece a Jesus? Será que quem caminha comigo está indo a passos largos para Jesus? Será que as pessoas que eu conheço, os meus amigos de esporte, os meus amigos da escola, os meus amigos do trabalho, quem trabalha comigo, será que eles conhecem a salvação em Jesus? Isso não é responsabilidade minha. Como não? Paulo não conhecia ninguém desse barco Paulo conhecia, e Deus fala: está nas tuas mãos, Paulo. Quanto mais pessoas que caminham próximas de nós, eu tenho certeza que durante essa semana, algumas pessoas oraram e diziam assim: Pai, que essa pessoa aceite esse convite, Pai, que essa pessoa aceite. Eu orei tanto, eu estou com tanta expectativa. E aí você está lá, no horário da célula, se você não é líder, mas você está lá, porque não é um líder que leva pessoas para Jesus, é você, é todo cristão. Não é o líder da célula, não, é todos que participam. E você está lá, 15 para as 8, 10 para as 8, 5 para as 8, de repente a célula começa às 8, né? Aí você escuta o portão, fala: fulano de tal chegou. Você fala: é o meu convidado, é quem eu orei, é a pessoa. E você vai lá com um sorriso e abraça essa pessoa e fala assim: que bom que você veio. E você já apresenta todo mundo: as minhas amigas, os meus amigos, olha aqui que coisa maravilhosa, senta aqui no melhor lugar, esse é o seu lugar. E a pessoa fica toda desconcertada, mas você fala assim: você é amado, amada aqui, nós amamos você. E de repente você olha lá, você que foi para a célula, você que foi convidado, você que está aqui hoje e foi resultado dessa ação, você olha lá, tem um cartaz e seu nome está lá, Maria, Pedro, e ele vai dizer: nós oramos por você. E olha só você aqui, que coisa maravilhosa. Essa é a essência da vida cristã, irmãos. Não é quando a gente está no pior momento: me socorre, Deus.
Não é quando a gente precisa de um milagre, ai Senhor, agora eu estou aqui. Não, essa não é a essência cristã. A essência cristã é se alegrar com uma vida que foi salva. Sabe por quê? Uma vida curada não é uma vida salva. Uma vida curada não representa uma vida salva. Porque alguém pode ser curado de um câncer, alguém pode ser curado de um problema de saúde, alguém pode ser, livre de um acidente que era para a morte. Mas se ela não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, e ter uma experiência genuína, mesmo curada, mesmo salva, mesmo que Deus, naquele momento impediu a morte, se ela não aceitou, não morreu naquela hora, mas vai morrer eternamente, distante de Jesus. Que momento triste. Sabe, irmãos, eu aprendo 3 coisas com o apóstolo Paulo nesse texto. E ele põe um outro versículo, o 25. Assim, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, senhores. Ele é tão educado, Paulo é educadinho demais, ele é gentil, é um crente de verdade. Creio em Deus que acontecerá como me foi dito, aleluia. E aí ele termina dizendo, 26, no entanto, devemos ser arrastados para uma ilha. Alguém fala assim, eu não sei nadar. Deus vai fazer você flutuar, mas você vai chegar lá, porque ninguém vai se perder. E alguém fala, como? Ele fala, a responsabilidade é minha, vocês estão agora nas minhas mãos. Aí sabe o que acontece? Eu gosto de historinha. Os caras falam assim, o barco encalhou, e eles falam, vamos baixar o barco salva-vidas, vamos matar os prisioneiros e vamos fugir. E Paulo fala assim, se sair do barco, morre. Devia ser assim hoje. Saiu da cela, morre. Eu estou saindo da cela. Pode ir, vai morrer ali na esquina. Ninguém mais saía da cela. Eu estou deixando a igreja. Pode ir, vai morrer ali, vai passar uma moto, atropelou. Mas não, ele fala assim, pode ficar feliz demais, dá um sorriso bem grande, porque ninguém vai se perder, aleluia. Isso é maravilhoso, não é uma boa notícia? Você não vai morrer? Não agora, pelo menos. Pode ser daqui a pouco. Mas olha só, eu aprendo 3 coisas com o apóstolo Paulo, e é maravilhoso. Primeiro, nós precisamos aprender e perceber a responsabilidade. A vida de todos naquele barco estavam atrelada à missão. Sabe quando você abre a sua célula? Sabe quando você vai para uma célula? Pastor, é porque eu não sou um líder. Não precisa. Nós lideramos para você, mas leva alguém para a célula, leva um irmão, leva um parente, um amigo. Irmãos, eu só tenho um irmão, ele tem 53 anos, é 3 anos mais velho que eu. Parece que é bem mais velho, sabe? Mas era uma piada, irmãos. Mas ele é salvo. Então eu não gasto 1 minuto orando por ele. Olha, pastor, como assim? Tem que orar pelo irmão? Não, ele já é salvo. Eu vou orar para o perdido. Senhor, toca a vida daquele irmão, toca a vida daquele lá, aquele que veio pela primeira vez, aquele que não encontrou ainda, a vida espiritual, aquele que não encontrou uma vida abundante. Senhor, é sobre esse que a gente tem que orar. A gente tem que parar de ficar gastando tempo. Olha lá, a irmã, né, tá assim, tá aquilo. Conversei com a Alessandra. Está aqui no culto hoje? Cadê a Alessandra? Está lá, Alessandra. Conversei com ela, eu fui lá, falei assim, Ali, eu não sei o que te dizer, porque os diagnósticos, então o mundo é duro. Eu falei, Ali, que coisa maravilhosa é a gente ter certeza da salvação, porque se nesse mundo aqui acabar essa vida, nós temos uma eternidade para viver. O cristão não fica atrelado a esse mundo vil e cruel. Eu estou esperando a glória, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou manifestando a glória de Deus. Porque o médico disse para ela, está tudo ruim, mas ela está ali. E até vou dar um conselho, a carequinha fica mais linda. É verdade. Aquele cabelinho, né? Coisa mais linda, brilhantinho. E o médico fala, não sei como você consegue. Eu falei assim, nem eu, só Jesus mesmo para fazer, levantar, e está aqui. É que eu não pude ir no culto hoje, pastor, sabe, eu estava assim com a prisão de ventre. A Alessandra quase não tem mais ventre. O médico foi cortando assim em partes, tipo Jack Stripador. Mas ela está aqui. Sabe, enquanto nós estivermos aqui, nós somos referencial. Eu vou continuar. Paulo falou assim, você não me ama, mas eu te amo. Sabe de uma coisa que a gente aprendeu lá no Eu Sou o Terceiro? Daquela pregação,
Ele diz assim, ó: alguém pode não te amar, sim ou não? Pode, mas ela não pode impedir você de amar ela. Eu não quero que você me ame, não tem problema, eu vou te amar. Eu não quero que você me ame, eu amo. Como é que eu faço para impedir? Não tem como. Eu te amo, pronto, acabou. O meu amor vai te alcançar, porque o amor de Cristo me alcançou. Eu não quero. E ela diz assim, você fala assim, não tem problema, eu te amo mesmo assim. Faz ela ficar com ódio eterno. Mas você fala, eu te amo, e um dia você vai se encontrar com o amor de Cristo. Eu creio em nome de Jesus. Paulo atrelou a missão, a salvação, à missão. Deixa eu te dizer, você é salvo em Cristo, amém? Amém. Então você tem uma missão. Ah, mas eu não quero, mas está no combo, não tem jeito, está no combo. Aceitou? Salvação, tem missão. Aceitou salvação, aceitou a missão. Você não quer ser salvo? Você não quer encontrar Jesus? Fala a real. Você não quer, quando todo mundo fala assim, lá vem ele, você fala assim, aleluia, eu estava te esperando, estou te esperando aqui. Até uma canção. Eu estou esperando esse dia. Não vai ser maravilhoso? Entrarmos pelos portais celestiais, encontrarmos os mártires. Eu vou encontrar o apóstolo Paulo. Eu não sei quem que você quer ver primeiro. Tem um tanto de gente que a gente quer conhecer, não é verdade? Eu já falei, quero perguntar para Isaías, o que você falava? O que era a malandragem que você usava ali? Eu quero conhecer, eu não sei. Mas sabe, não vai ser maravilhoso, sim ou não? Então a gente tem que estar aqui, cumprindo o propósito. Paulo diz assim, assuma a responsabilidade. Assim como Paulo, nós fomos chamados para atender, para entender que a nossa vida, a nossa fé, ela tem que ser manifesta, cercando as pessoas por amor, por compartilhar a graça, e que eles possam ouvir da nossa vida, daquilo que Deus fez em nós. Romanos capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Como eles vão saber da salvação, se a gente está trancado dentro da igreja? Eu conversava com o meu pastor antes do culto, e ele dizia assim, de um teólogo muito famoso, que nós gostamos de ler livro, e ele fala assim, a igreja não é o hotel para os salvos, a igreja tem que ser o hospital para os doentes. Mas a gente, e eu falei para ele, pastor, eu falei sobre isso de manhã, sabe o que a gente fez com o evangelho? Sabe o que a gente está fazendo da igreja? Um lugar de confinamento. E a ideia que veio na minha cabeça é a ideia mesmo de um animal confinado, de um ser vivo confinado. E quando você pega um animal, um ser vivo, e coloca ele no confinamento, só tem uma função, só tem algo para se realizar, que ele engorde, que ele ganhe o peso. A igreja tem se tornado assim. Nós queremos santidade, nós queremos promessas, nós queremos galardões, nós queremos, e a gente não vai, a gente prefere ficar. Por quê? Porque confinamos o evangelho, confinamos a nossa fé, e a gente fala assim, aqui que é bom, né, pastor? Olha só, crente, e a gente está perdendo, sabe, com tanto de igreja que tem nessa cidade, nessa rua, se você começar lá no início dessa rua, lá no Veneza, atravessar a cidade inteira, porque essa rua atravessa quase a cidade inteira, tem pelo menos 40 igrejas. E por que a nossa cidade ainda é conhecida como um local de assassinatos, um local onde os casamentos são destruídos, um local onde a sociedade despreza e manda para lá? Por que a gente é conhecido ainda, a nossa juventude está se perdendo? Por que os casamentos... Ei, escute, um pastor que eu admiro muito, conheço a igreja dele, conheço ele pessoalmente, pastor Paulo Mazzoni, falou em um evento nacional que teve esses dias aí, o envio, você conhece a tradução disso, e ele falou assim, sabe qual é o problema da igreja brasileira? Sabe qual é o problema? Nós temos uma mensagem, nós temos uma missão, mas sabe por que a gente não consegue cumprir? Porque nós estamos transformando uma igreja que tem as mesmas falhas de caráter e erro do mundo de fora. Os nossos jovens não se preservam mais em santidade, os casamentos acabam. Se você pegar uma pesquisa, pasme, existe o mesmo número de separação no mundo do que na igreja. Como assim? Como assim? Existe uma grande porcentagem de mães solteiras na igreja, como existe no mundo. Sabe por quê? Nós estamos saindo do mundo, mas o mundo não sai da gente. E sabe por quê?
Porque a gente está em confinamento. Pelo menos eu vou estar aqui dentro. Pelo menos, não, eu não posso sair lá fora, porque lá fora eles me conhecem. Lá fora eles sabem quem eu sou. E que bom que saibam que você é um crente verdadeiro, que você é uma mulher de Deus. Escute, haverá um acerto de contas, e não é com a religião, e não é com a doutrina. Não, porque lá na igreja fala que não pode isso. Não, é a Bíblia que diz que não pode. Sexo antes do casamento não pode. Pornografia não pode. Vícios, drogas, bebidas não pode. É sobre essas coisas. Mas sabe o que a gente está fazendo? Naturalizando isso, diz assim: ah, mas é normal mesmo no mundo. E se nós ficarmos confinados aqui e aceitarmos isso de forma natural, é isso que a gente vai viver. Uma sociedade que não muda, uma igreja que não muda a sociedade. Eu acredito que o Brasil tem uma promessa de enviar um grande avivamento pelo mundo. Mas sabe qual é o problema? A gente está querendo ganhar o mundo sem ganhar a nossa casa. Evangelho se começa em casa. Evangelho se começa em casa, com a família, com caráter, com posicionamento, não aceitando coisas que é comum no mundo, mas não é comum aqui. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, te deu vida abundante. Para de querer, sabe, trazer uma conexão com o mundo. Não tem conexão entre trevas e luz, não tem. Paulo diz assim: se esse povo não conhece a Jesus, eu quero ser luz sobre a vida deles. No pior momento da sua história, até aquele momento, porque depois ele vai para a prisão, até aquele momento ele fala assim: se esse é o pior momento, eu vou fazer desse momento um trampolim, para que outros possam conhecer Jesus. E ele faz isso. Se você lê o texto em casa, leia a Bíblia, leia o texto de Atos 27 em casa, você vai ver que eles chegam numa ilha, e lá na ilha acontece um monte de coisa, mas Deus se manifesta com poder na vida de Paulo, e tudo aquilo que ele falou no barco, se completa naquele lugar. Porque a gente fica pensando: ai, será que eles vão crer? Fica tranquilo, pregue a palavra, e no momento certo, Deus vai fazer de você um grande testemunho de mudança. Porque naquele momento, as pessoas talvez não entenderam, elas não aceitaram. Mas quando o navio afundou, eles tiveram que nadar até na praia, Paulo agora faz uma fogueira, e quando ele foi à fogueira, vem uma cobra e pica a mão dele, mas a cobra não mata ele. E todo mundo ali, naquele momento, começa a dizer: ele é um servo de Deus. Porque o mar tentou, a cobra tentou, mas ninguém pode parar alguém que está em missão de Deus. É sobre isso. Escute, eu quero que você leve para sua casa uma responsabilidade de, primeiro, se tornar alguém com caráter íntegro. Segundo, que você possa ser chamado a agir. Paulo não ficou paralisado pelo medo, Paulo não ficou paralisado pelas incertezas, mas agiu em fé. Ele compartilhou a mensagem que o anjo trouxe para ele. Deixa eu te falar, Paulo pega as pessoas e ele fala assim: senta aqui, vocês têm que comer. Então ele pega pão, dá pão para aquelas pessoas, dá vinho para aquelas pessoas, e ele fala: vocês precisam de força, senta aqui, senta. E eles sentam, porque estão desesperados, não sabem o que fazer. Eles agora estão ouvindo um prisioneiro, eles estão dando atenção para alguém que era, sabe, desprezado por eles, e agora eles estão ouvindo um prisioneiro, e ele fala assim: senta aqui, come desse pão, se fortaleçam. E eu tenho certeza que durante aquele momento, Paulo falou da missão dele. Jesus Cristo, que morreu por você, por amor a você, vocês todos estão sobre minha responsabilidade. Eu tenho certeza que naquele momento, Paulo não perdeu a oportunidade de falar de Jesus. Você precisa agir, você precisa ser intencional. Seja intencional em tudo que você faz. Deixe as pessoas saberem que você é um cristão. Ah, pastor, mas é que eu andei pisando na bola. Então conserta. Eles têm que saber que os cristãos têm uma atitude, um posicionamento íntegro. É maravilhoso ser conhecido por aí como um cristão, sim ou não? Semana passada eu participei de uma prova aqui. Eu não tenho participado tanto de provas de mountain bike, de bicicleta, mas como a prova foi aqui na nossa cidade, e
Eu sou muito fazendense, né? Quero representar a cidade. Eu gosto desse negócio. Corri pela equipe aqui da fazenda, me deram uma camisa lá, falei, corre lá, pastor, tal. E eles me chamam de pastor mesmo. E eu fui lá pro local da largada, e eu parei minha bicicleta lá de manhãzinha, e aí uma pessoa fala, paz do Senhor, pastor. Eu falei, quê? E o outro, ô pastor, paz do Senhor. E os caras começaram a olhar assim, e falaram assim, isso aqui é uma corrida ou é um culto? E aí um outro parou do meu lado e falou assim, ô Zoe, que eles me chamam de Zoe, né? Ele falou assim, eu pensei que Zoe era seu sobrenome, que a igreja tinha o seu nome. Eu falei, você acha que eu vou pôr o meu nome na igreja? Você é louco? Ele falou, não. Ele falou, sabe, que legal as pessoas nos conhecerem como homem de Deus, como um pastor, como alguém que eu pratico meu esporte, eu jogo minha bola, eu estudo, eu faço minha faculdade, mas lá eles sabem que eu sou um cristão. Se precisar de alguém para orar, eu sou um cristão. Esses dias eu estava dormindo, era 3 horas da manhã, começou um rebuliço lá numa casa, lá na frente da nossa casa, e pá, gritaria. Eu falei assim, se for um demônio, eles vão saber onde procurar, eles vão vir me acordar aqui. E eu estava desesperado, que não seja um demônio, que seja só uma dor de barriga mesmo. E devia ser dor de barriga, porque não vieram me chamar. Mas eles sabem, mora um pastor ali. Eu estou na frente do meu portão, alguém passa assim, ô pastor! Eu falo, meu Deus, vou ter que sair lá. Eu abro o portão e o cara já foi. Eles sabem onde eu moro, eles sabem quem mora ali, eles sabem que é um homem e uma família de Deus. Isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não fale. Isso não quer dizer. Mas sabe, irmãos, nós precisamos agir, ter uma ação, ser intencional. Paulo fez uma célula naquele barco que ia afundar. Pensa que, nós podemos ser espiritual aqui agora. Eis que te digo, a sua casa é como um barco, aleluia, mas que não está afundando. Alguém diga amém. Porque o poder do Senhor se manifesta lá, mas a sua casa também é como um barco, onde as pessoas se reúnem. Paulo fez uma célula num barco que estava para afundar, mas ele falou, se esse barco afundar, antes dele afundar, eu vou levar pessoas para Jesus. Ele é demais. Eu pensaria, vou achar uma tábua, vou achar um colete salva-vidas, mas Paulo não, acha o pão, pega o vinho, faz uma roda aí, eu vou pregar de Jesus, vocês vão ser salvos. Se morrer, não vai morrer, porque Jesus prometeu. Alguém te levava um susto, né? Você falou que não ia morrer, agora está falando que vai morrer. Não vai morrer, mas vocês vão ter a salvação em Jesus Cristo. É sobre isso o Evangelho. É sobre conversar com alguém e não ir embora sem perguntar para ele, você já aceitou Jesus? Pastor, se vocês não gostar, o problema é deles. Você pelo menos fez a sua parte, amém? Eu não vou deixar ele ir embora sem conhecer Jesus. Paulo agiu. E por último, a salvação acontece nas nossas vidas através de vida em comunidade. É por isso que uma célula tem integrantes, uma liderança, mas aqueles que participam de uma célula, na nossa igreja, que é uma igreja em célula, que vive isso diariamente, então, aqueles que vivem lá, eles devem entender o processo, para que as vidas sejam alcançadas de forma protocolar e processual. Isso aqui é importante, porque nós não fazemos assim, vamos ganhar para Jesus, sai todo mundo gritando aí, quem quer para Jesus, vem para a igreja. Não, nós temos uma estratégia. Então nós preparamos, uma semana oramos, outra semana colocamos os nomes, a outra semana fizemos o convite, e bolo, e chocolate, e agradamos as pessoas, e agora eles estão lá, sabe, essa é a ação que nós esperamos, é tudo estrategicamente preparado, para que as pessoas não consigam dizer não consegue. Sabe quando você está fazendo um regime, e a pessoa faz assim, é que eu sou do norte do Paraná, irmãos, então assim, né, minhas coisas é simples demais para vocês. Talvez você fale assim, eu pensei que ele ia falar de uma picanha, um feijãozinho cozido na hora, arrozinho, aí uma carninha moída, e de repente ele te traz uma costela, assim, você fala, eu estou de regime, e ele fala assim, não, mas olha, está derretendo, e aí tem aquele jeito, né, olha, o osso está saindo, ele puxa o osso assim, e você fala assim, não, mas tem muita gordura, eu não estou, e ele fala assim, mas só um pedacinho. Já viu gente assim? É uma delícia, né? Põe na sua boca, come, miserável. E ele fala assim, só um pedacinho. Aí você fala assim, tá bom, só um pedacinho. Aí cai aquele bife de quase 3 quilos no seu prato. Puff. Você fala, é só um pedacinho. Você vai gostar, você vai comer. E você come. Sabe, é assim que nós devemos apresentar Jesus, como uma coisa deliciosa, maravilhosa. Deliciosa, que eu falo assim, é bom, eu quero todo dia isso. É tão ruim feijão congelado, não é verdade? Tem gente que cozinha e congela o feijão. Aí você fala assim, eu vou ter feijão cozido todo dia. Não é, irmão.
Cozido todo dia que você tem que botar lá na panela, ferver, tal, dar aquele cheirinho, derramar. A panela parece que vai explodir, as mulheres correm, gritam pro marido, aquele negócio todo. A sensação de um feijão cozido é assim, não é verdade? Não dá para você comer coisa congelada e dizer assim, é a mesma coisa, né? Meu sogro é assim, mas ele é demais. Ele falou assim, vou chamar vocês para comer uma pizza. Eu penso assim, uma pizzaria, né? Eu tenho uma pizza congelada lá da casa de mercado. Eu falo assim, você não me ama mesmo, né, irmão? Vai comprar a pizza da Sadia, que você não sabe o que é aquilo. Não, a gente, é coisa boa, coisa deliciosa. Jesus é bom. Fala aí, Júnior. Ele é bom, Ele é bom. Jesus é bom, não é coisa congelada. Sabe, eu e você precisamos entender que você faz parte do quebra-cabeça de Cristo na terra. E se você não for, se você não fizer, vai ficar incompleto. Alguém vai ficar de fora. Só porque você falou, que eu não gosto. Tem um monte de coisa que você não gosta, tem que fazer todo dia. Mas Jesus é bom. Então, nós terminamos aquela série e vamos começar essa, a viva esperança. A viva esperança. E sabe qual que é o desafio agora? É levar esperança para mais um. Antes era eu mais um, agora é a esperança para mais um. Eu carrego a esperança, você também? Fala para quem está dizendo, eu carrego uma esperança. E o nome dela é Jesus. Eu carrego uma esperança e o nome dela é Jesus. Não é o Neymar na Copa não, irmão. É Jesus, é Jesus. Maravilhoso Jesus, lindo Jesus. E eu quero terminar essa palavra motivando a você. Você é um agente de esperança. Você vai fazer uma camisa, eu sou a esperança. E alguém te pergunta, o que é isso? Você fala assim, eu vou trazer uma esperança para você. Aí você fala, como? A minha vida está de ponta cabeça. Jesus é a sua esperança, aleluia. Aleluia. Sabe, Jesus é a esperança. Para o apóstolo Pedro, Jesus é a esperança. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu esperança, qual? De esperança de vida eterna, porque a morte agora não tem mais domínio sobre nós. Eu morri aqui, mas já nasci, já ressuscitei na eternidade. A morte não tem mais poder. Para Pedro, Jesus é a ressurreição, Jesus é a esperança viva. Você carrega essa esperança. Para Timóteo, Paulo escreve a Timóteo e diz assim, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Senhor, e de Cristo Jesus nossa esperança. Deus é o nosso Pai Criador, Jesus é a nossa esperança, é a nossa esperança. Jesus é a esperança viva, Jesus é a nossa esperança, Jesus é a esperança abençoada. Sabe o que significa o nome de Jesus? Que interessante. A gente fica gritando, Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus, um dos significados é aquele que traz salvação. Grita Jesus. Não, grita certo. Jesus! Aquele que traz salvação. Quando eu grito Jesus, eu estou atraindo o que? Salvação. Você devia fazer uma live hoje só falando Jesus, 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 Jesus. Meia hora falando Jesus, Jesus. Alguém, sabe, as pessoas iam entrar e sair, e você ia estar lá ainda, Jesus, Jesus. Isso é louco. Mas você já percebeu que os caras gostam de gente louca? A internet é só gente louca, que baba, e eles gostam, eles assistem, então fica lá, Jesus, Jesus, eles falam assim, nossa, esse louco está falando Jesus, Jesus, eu vou ficar aí, porque deve ter alguma coisa no final, e no final se termina dizendo, sabe de uma coisa? Jesus, e termina a live, pronto, porque você atraiu salvação, aquele que salva, Jesus é demais, o nome dele é aquele que liberta, aquele que cura, aquele que restaura. Quando o nome de Jesus aparece, a escuridão treme, os demônios fogem. Tem algo poderoso no nome de Jesus. Então, não tem por que a gente duvidar. Mas eu quero convidar você. Fique de pé aí no seu lugar, se você puder.